Então vamos lá, a nossa segunda unidade da disciplina de avaliação nutricional, o capítulo Introdução aos estudos dos protocolos de avaliação nutricional e de consumo alimentar dos indivíduos. Quero dizer que esse capítulo, para mim, foi assim, ele foi muito complexo, ele foi muito confuso, umas informações meio desnecessárias, meio tudo junto. Mas estou aqui para passar para vocês o resumo maravilhoso desse capítulo. Vai ficar um pouco extenso, porque sim, é enorme o capítulo. Mas vamos lá, vamos seguir. Quando você for estudar, tenta dar uma prioridade aí. Claro, dá uma leitura geral, mas dá prioridade nesses que já estão marcados, porque pode ser uma coisa bem mais relevante. Sabe aquela estudo antes da hora, antes da prova, da semana de prova, enfim. Mas vamos lá, deixa de blá blá blá. Se eu estou te ajudando, não esquece de deixar seu like. Participa do canal, vai ser muito legal para mim. Eu estou te ajudando, você me ajuda, a gente se ajuda. Queria falar o seguinte. Isso aqui é a unidade 2, então já tem a unidade 1, né, dessa matéria, e a unidade 1 também da matéria de gestão e UPR. Vou deixar em algum card por aqui para você acompanhar, se você não acompanhou ainda. Vamos lá, deixa de blá 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 e vamos começar. Hoje, há modelos de padrões alimentares específicos e que carregam a interação de todas as escolhas alimentares que formam um padrão alimentar completo, influenciado pelo clima, demografia, religião, cultura e outros elementos. Além disso, com a análise do padrão alimentar, podemos sanar as preocupações sobre as interações de alimentos e nutrientes e obter uma imagem mais nítida do comportamento alimentar de um indivíduo, auxiliando na identificação de combinações específicas que são protetoras ou deletérias e promovendo mais pesquisas sobre alimentos individuais e diretrizes dietéticas. A World Health Organization, em 2017, considera que a alimentação tem um papel muito importante na prevenção de doenças crônicas e é um dos mais importantes fatores do estilo de vida. Para a surpresa de 0 pessoas. Por isso que nós estamos aqui estudando, para sermos bons profissionais e ajudarmos as pessoas aí a evitar as doenças crônicas através da alimentação. Além da alimentação pouco saudável, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, identificou outros fatores comportamentais importantes, tais como sedentarismo, tabagismo e aumento do consumo de álcool, tidos como os fatores de risco comuns para o surgimento e ou aumento das doenças crônicas. Surpresa de 0 pessoas. A etiologia das doenças crônicas é complexa e está relacionada à exposição a muitos fatores ambientais, tomada delicada a investigação durante o atendimento. Diversos estudos epidemiológicos, prospectivos e randomizados mostraram que os fatores ambientais estão envolvidos na prevenção e ou manejo de doenças crônicas. Porém, os fatores do estilo de vida, na maioria das vezes, exercem efeito de forma sinérgica, fato que não seria evidenciado ao estudar cada fator individualmente. Nesse capítulo dá para entender bastante assim que a Thaís, né, a pessoa que criou, a professora que criou esse material, ela gosta bastante de... Puta, ficou uma merda, peraí, gente. Assim, a adequada análise dos padrões alimentares se dá de forma sinérgica. Agora conheceremos as abordagens que podem ser utilizadas na pesquisa nutricionais, visando auxiliar no entendimento dos padrões expostos. Dentre elas, temos a abordagem tradicional, que é pautada no reducionismo, ou seja, aborda as questões sobre como é o conhecimento do tema, como ele é obtido e o que o torna conhecimento. Correlacionando o uso dela à dieta e à saúde do ponto de vista reducionista, o objetivo da ciência é reconstruir a realidade por partes. Em outras palavras, ao investigar a alimentação do paciente, você, nutricionista, reconstruirá a realidade alimentar a partir de pequenos relatos.
A dieta como um todo é entendido como uma seleção alimentar, ou o padrão alimentar de uma pessoa ou população. Geralmente é reduzida a grupos de alimentos, itens alimentares e ou constituintes alimentares. Abordagem tradicional. Ela pontuou bastante que é uma coisa reducionista, né? Então a gente entende cada grupo individualizado, então a dieta a gente vai em grupos alimentares, por exemplo, vamos falar de frutas, itens alimentares, vamos falar da maçã em específico, e assim vai. A abordagem reducionista é muito usada e são diversas as razões pelas quais as questões alimentares e saúde vão além do alcance com essa abordagem. Um dos motivos é que a dieta e a saúde apresentam características complexas. Isso se justifica pela dieta ser composta por um grande número de componentes, não ser completamente redutível às partes e exibir interações não lineares entre os componentes. Deste modo, a dieta é um emaranhado de nutrientes, os quais fazem diversas interações com o organismo. O estudo das partes com a abordagem reducionista permite a descrição da interação de um único nutriente com um único resultado, e é essencial para explorar posteriormente o efeito do todo. No entanto, apenas investigar o efeito das partes pode levar a avaliações científicas formalmente precisas, sendo necessária uma visão geral das partes. Entretanto, ainda assim, é fornecida uma visão muito restrita e enviesada da realidade. Portanto, a abordagem reducionista falha em descrever adequadamente a multiplicidade dos efeitos metabólicos em todo o organismo, pois foca apenas na descrição de um único nutriente. Em contrapartida ao método tradicional, né, ao método que faz essa porção, que traz essa parte reducionista, onde pega grupos por grupos, a gente tem o holismo. O holismo é uma abordagem epistemológica, retrata a complexidade e objetiva superar as limitações do conceito mecanicista da natureza. Em outras palavras, ao contrário de se concentrar nas partes e nas relações de causa e efeito, o holismo se concentra no todo e nas causalidades que podem envolver essas relações. Além do mais, o todo não é visto como a soma das partes ou algo adicional às partes. Primeiramente, ele é considerado a interação dinâmica das partes. Isso significa que um sistema como um todo tem características não encontradas em nenhuma das partes. Explicando de uma forma mais clara, para englobar a dieta como um todo, vários pré-requisitos precisam ser atendidos. Ou seja, aqueles que você deverá preencher durante o seu atendimento. A seguir, conheceremos detalhadamente cada um delas. É necessário conhecer as partes para compreender o todo. É preciso investigar a relação entre dieta e a saúde a partir dos constituintes da dieta do seu paciente. Deve ser incluídas em seus atendimentos pesquisas sobre alimentos e grupos de alimentos e abrangido um exame relativo aos padrões dietéticos ou diferentes dietas alimentares. Isso resultará em uma compreensão mais abrangente da relação entre a dieta e a saúde. É preciso reunir informações detalhadas e realizar uma avaliação dos fatores que estão influenciando a relação entre a dieta e a saúde, especialmente as avaliações dietéticas e os vastos métodos estatísticos. É preciso desenvolver modelos mais complexos e que permitam a combinação de informações e a compreensão da complexidade das interações. Por vezes, os estudos não conseguem coletar de maneira completa as informações, sendo necessário ajustes para melhor compreensão. É necessário integrar as ciências da nutrição para que haja um conceito multidisciplinar, aumentando as pesquisas básicas e aplicadas em áreas da saúde.
A abordagem holística estuda todo o padrão de estilo de vida e as inter-relações que podem existir, muito diferente da abordagem tradicional. Então, a gente vê que são os apostos da tradicional da abordagem holística, né? A abordagem holística, ela vê como reducionismo, ela vê por partes, e sendo a dieta, o estilo de vida, tudo é tudo separadinho. Já a abordagem holística estuda o padrão de estilo de vida e as inter-relações que podem existir, ou seja, ela estuda o todo, não pequenas partes. O padrão de estilo de vida é entendido como uma interação dinâmica entre inúmeros fatores, ao contrário de enfatizar cada fator individualmente. Assim, ao avaliar os efeitos de um padrão de estilo de vida na saúde, há uma melhor compreensão, se comparada à interpretação dos componentes de forma individual, dieta, atividade física, álcool, fumo ou sono, e possibilita detectar mais associações e implicações na vida de um paciente. Aqui, para mim, esse capítulo foi tão denso que eu fui. Quando eu fui assistir às aulas conceituais, eu tive que pegar algumas coisas que a professora estava falando, né? Então, aqui ela está falando da tradicional. O estudo de partes com abordagem reducionista permite a descrição da interação de um único nutriente com um único resultado, e é essencial para explorar posteriormente o efeito do todo, sendo um enorme avanço no campo da nutrição. Partindo dessa ideia, tem-se a compreensão de que o todo é mais do que a soma de suas partes, e reconhecendo que a aplicabilidade da abordagem reducionista é limitada, como mencionamos. Vamos conhecer outras abordagens, utilizando pesquisa nutricionismo, o holismo. Então, aqui ele vem falar do holismo, que é a abordagem epistemológica, ele retrata a complexidade e visa superar... Opa! Falha técnica. E visa superar as limitações do conceito mecanicista da natureza. Então, aqui, ó, o holismo se concentra no todo e nas causalidades que podem envolver essas relações, além de que o todo não é visto como a soma de suas partes ou algo adicional às partes. Que ele fala basicamente o que a gente já leu, né? É necessário envolver. São vários pré-requisitos, muitos são aplicados no modo rotineiro, nas consultas nutricionais, outros necessitam ser reconhecidos para que assim facilitem as práticas profissionais. A avaliação do consumo alimentar é um método subjetivo que avaliará a ingestão nutricional do seu paciente. Aqui começa todo emaranhado, o balaio de gato, porque daí começa com a avaliação do consumo alimentar, análise do consumo alimentar, histórico alimentar, então são várias palavras bem próximas que podem confundir a gente na hora da prova, na hora do estudo, com aquelas pegadinhas que a gente sabe que a Unicesumar gosta nas provas. Então, a avaliação do consumo alimentar é um método subjetivo que avaliará a ingestão nutricional do seu paciente. Os estudos demonstram que o QFA, ou seja, o questionário de frequência alimentar, tem sido mais utilizado em pesquisas epidemiológicas e nas anamnases nutricionais, dado que tem ótima aplicabilidade e é de fácil utilização para o pesquisador e para o profissional. Ele, né, o QFA, questionário de frequência alimentar, é composto por dois componentes. Um qualitativo, que investiga a frequência do consumo de um determinado alimento, e o quantitativo, que estima a quantidade de alimentos. Eu deixei esse de outra cor, porque quando a gente fala aí de qualitativo e quantitativo, a gente vê muitas questões falando sobre isso. Então, pode ser que tenha alguma coisa dizendo, né, que o QFA é só qualitativo ou que ele é só quantitativo. Então, isso é uma coisa que talvez seja interessante a gente focar, né? Que ele tem dois componentes. Ele vai qualificar, que ele investiga a frequência, e ele vai quantificar, estima a quantidade do alimento. Grandner e All relata que os pacientes que fazem uso do QFA, questionário de frequência alimentar, respondem melhor a respeito da frequência e da quantidade de alimentos que consumiram em um determinado período de tempo.
É possível focar na ingestão de nutrientes específicos, na exposição a um determinado grupo de alimentos, que pode ter correlação a doenças específicas, ou na avaliação das inter-relações entre os nutrientes e os alimentos, como o padrão alimentar e nos efeitos delas no estado de saúde e no risco de doença. Os marcadores bioquímicos, ou seja, os exames, né, de sangue específico, estão sendo usados para medir a ingestão dietética de nutrientes ou de alimentos específicos nas práticas profissionais. Com o uso deles, é possível ter estimativas objetivas sobre o consumo alimentar nas avaliações antropométricas e clínicas de um paciente, enquanto o recordatório 24 horas, o registro alimentar e o QFA são estimativas subjetivas. Por que eles são objetivos? Porque ele vai te dar um número, ele vai te marcar, ó, essa pessoa tá com tanto de ferro, tanto de vitamina A, vitamina D, vitamina C, whatever. Já o questionário, o recordatório 24 horas, o registro alimentar e o QFA, eles são coisas que eu vou preencher para a minha nutricionista. Então, eu vou chegar lá e vou dizer, eu consumo leite só uma vez por semana, e, na verdade, eu consumo 4 vezes. Então, é muito subjetivo, você vai analisar como um todo, não tem uma marcação exata. Entretanto, tendo em vista uma melhor estratégia para avaliar o estado nutricional do paciente, a associação de vários fatores ajuda a ter um melhor diagnóstico nutricional. Já sabemos que nós temos que associar vários métodos para chegar a um diagnóstico. Por outro lado, essa estratégia pode não ser tão interessante, visto que alguns biomarcadores podem ser afetados por doenças e regulação homeostática. Além disso, informações sobre a ingestão alimentar absoluta do paciente não são fornecidas. De certa forma, coleta-se dados de maneira incompleta. Ademais, as recomendações dietéticas destinadas a mudar os hábitos alimentares de um sujeito não podem ser feitas apenas pelo uso de biomarcadores. Assim, a avaliação direta da ingestão alimentar por meio de inquéritos alimentares pode, às vezes, ser mais informativa se comparadas aos biomarcadores. Deixa eu só marcar aqui, ó. Isso aqui é bem importante. As recomendações dietéticas destinadas a mudar os hábitos alimentares de um sujeito não podem ser feitas apenas pelos biomarcadores. Assim, a avaliação direta da ingestão alimentar, por meio de inquéritos alimentares, pode, às vezes, ser mais informativa se comparada aos biomarcadores. A análise do padrão alimentar é uma importante abordagem alternativa e de suporte para analisar a relação entre a nutrição e o risco de doenças crônicas, sendo mais preditiva para o risco de doenças em comparação à análise de alimentos ou de nutrientes individuais. Aqui, ó, vê só, aqui em cima a gente falou sobre a avaliação do consumo alimentar. E aqui a gente já passa para a análise do padrão alimentar. Realização de análise, temos duas abordagens, a teórica e a priori. A priori tem como foco a definição de determinados scores ou índices de qualidade da dieta com base em recomendações nutricionais. Ela é aplicada tanto em diferentes populações ou indivíduos, ou seja, é realizada uma análise a partir da comparação de dados que já foram estabelecidos. Os métodos a priori usam variáveis nutricionais que são quantificadas de forma que possam fornecer uma avaliação global da parte qualitativa da dieta, sendo importante para a definição do estado de saúde do paciente. As abordagens a priori baseadas em scores são construídas de acordo com determinadas diretrizes dietéticas e incluem nutrientes e ou alimentos e ou grupos de alimentos selecionados segundo as recomendações nutricionais, estabelecendo desta forma um determinado score, o que atua como pontuação. Para analisar o score, os dados são agrupados medindo a qualidade da dieta. Eles foram os primeiros métodos utilizados na epidemiologia no âmbito nutricional,
visando avaliar o efeito que uma combinação de nutrientes ou alimentos, não apenas um único nutriente, pode exercer sobre a saúde de um paciente. Além do score, outra pontuação simples está relacionada ao método a priori, que se baseia em uma pontuação a partir da diversidade alimentar, considerando o número de porções consumidas pelos grupos de alimentos. Grupos alimentares, alimentícios, carnes, cereais, frutas e vegetais, ou os alimentos consumidos frequentemente pelo paciente. Essa pontuação também possui uma referência como base. De maneira geral, ambas as formas, por score ou por pontuação de diversidade alimentar, exigem uma base de dados para avaliação. Atualmente, há um grande número de índices de qualidade da dieta. A maioria deles é elaborado, definido ou adaptado, visando expressar as necessidades nutricionais de diferentes grupos populacionais, com o intuito de evidenciar o cumprimento de padrões alimentares específicos, fato que nos auxilia na prática profissional. Existem 3 categorias principais de indicadores. Aqui a gente está falando indicadores do método Prior. Método Prior. Né? Então, a gente começou falando, realização da análise, temos 2 abordagens, teórica e a priori. Então, aqui, existem 3 categorias principais de indicadores do método Prior. Indicadores baseados em nutrientes precisam ser transformados em quantidade, peso do alimento, em qualidade, teor de nutrientes, e posteriormente comparados aos requisitos padrões, ou seja, a uma base de dados, muitas vezes usando uma base medida. Como base, medidas caseiras, imagem e ilustrações como pontos de referência para mencionar o consumo. Em adição, encontra-se os alimentos indicadores baseados em grupos de alimentos que usam guias alimentares para avaliar porções, frequência ou grupo de alimentos. É um dos principais indicadores utilizados pelos nutricionistas. Por fim, um excelente indicador está baseado na combinação de indicadores, ou seja, abrange a variedade da dieta dentro e entre grupos de alimentos. A ingestão adequada de nutrientes ou de grupos de alimentos, quantidade ou porções, a frequência de consumo do alimento e o equilíbrio geral dos macronutrientes consumidos. Essa combinação de indicadores talvez seja o protocolo mais utilizado, visto que é a mais completa e engloba uma gama de informações. A posteriori, aqui ela fala que são duas técnicas, né? A teórica e a priori. Daí ela fala de priori e posteriori. Enfim, vamos lá. A posteriori, ela pode ser definida pelo uso de métodos baseados em dados exploratórios, ou seja, são analisados os padrões dietéticos baseados em variações na ingestão de alimentos de um paciente. Para tanto, são utilizadas análises comportamentais ou de grupos, o que é realizado com o uso de inquéritos alimentares. Esse método também permite determinar padrões alimentares baseados em uma combinação de dados exploratórios. Assim, você conhece a etiologia e os mecanismos patológicos da doença, e a partir disso, analisa se o paciente possui um padrão alimentar propenso a desenvolver ou tem determinada doença. O conhecimento das 2 abordagens poderá te auxiliar a interpretar os estudos científicos sobre o tema, além de facilitar a escolha do método que você utilizará em sua prática profissional. Embora ambas as abordagens sejam baseadas em métodos diferentes, elas podem ajudar a identificar padrões alimentares saudáveis ou não e podem ser a base ao desenvolvimento e à implementação de diretrizes nutricionais, ou seja, podem auxiliar e desenvolver políticas públicas sobre temas e populações específicas. A deficiência de folato, vitamina B9, foi associada ao maior risco de defeito no tubo neural, mas em certas patologias, a complexidade das relações entre a ingestão alimentar e a doença não pode ser atribuída a um único nutriente, mas a vários nutrientes e alimentos.
Antes de modificar a rotina alimentar de um paciente, é importante conhecer a história daquele padrão alimentar e entender as ligações culturais, políticas e econômicas existentes. Os hábitos alimentares dos indivíduos de todas as partes do mundo sofrem diversas influências e variam de países para países e de região para região. Portanto, atenção e cuidado ao realizar o planejamento e as modificações alimentares de um paciente. A dieta é o principal determinante modificável da maioria das doenças crônicas. Portanto, ter em mente que as escolhas alimentares são fortemente influenciadas por diversos fatores é fundamental. Além disso, identificar os determinantes de consumo alimentar é essencial para examinar a contribuição da prevalência da doença de um lado do paciente. Aqui a professora falando aí da posteriori, né? Blá, blá, blá. Os métodos a priori utilizam variáveis nutricionais que são quantificadas de forma que possam fornecer uma avaliação global da parte qualitativa da dieta, sendo importante para a definição do estado de saúde do paciente. A posteriori pode ser definida pelo uso de métodos baseados em dados exploratórios, ou seja, blá, blá, blá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Bom, vamos lá. São diversos fatores individuais que estão associados aos padrões alimentares, tanto saudáveis quanto os não saudáveis, os quais podem variar de acordo com os status econômicos, o sexo, etnia, a cultura, por exemplo. O trabalho de Arruda defende que é comum as mulheres apresentarem scores mais altos para o padrão considerado saudável e scores mais baixos para o padrão considerado não saudável, enquanto os homens estão associados aos padrões não saudáveis e são caracterizados pelo alto consumo de gordura, carne e fast food. Só um adendo nessa questão, engraçado é que o nível, a quantidade de mulheres com sobrepeso ou obesidade vem aumentando, né? Chegou a mudar o padrão nas últimas pesquisas do IBGE, e eu realmente não entendia essa parte, porque a gente sabe que o homem ele come pior e ganha menos peso. Eu tenho isso aqui em casa, né? Meu marido come infinitamente mais que eu e tem o peso corporal dele, né? A massa gorda dele é bem menor que a minha. Mas enfim, whatever, só que essa parte eu fiquei. Isso é um estudo realmente do IBGE que mostrou a curva e de diferença, né? Inclusive tem no meu Instagram uma parte que eu falo sobre isso. Quem não me segue lá no Instagram também me siga, que é bem legal. Às vezes eu trago alguma coisa. Agora vamos falar aqui, continuando, né? Um estudo de 2013 explica que as características sociodemográficas e o estilo de vida familiar estão relacionadas aos padrões alimentares da criança e ao estado nutricional dela. Durante a infância e a adolescência, a avaliação e o monitoramento da ingestão alimentar e de outros comportamentos são muito importantes, já que a infância é uma etapa decisiva para a formação de hábitos alimentares e a manutenção da vida adulta. É de criança que a gente forma, né? É de criança que a gente ensina. Então, se a criança vê os pais comendo fast food todo dia, ela vai aprender que aquilo é normal e vai continuar isso na vida, a menos que tenha alguma virada de chave. Então, esse estudo de 2013 é bem interessante. Como diversas variáveis, educação, renda, tipo de emprego e algumas características específicas em população, caracterizam os estados diferentes. Bom, aqui a gente tem a parte que vai falar que... Oh, meu Deus, que barulho! Que, né, diferença social, democrática, de estados, demográficas, de estado, de localização, de região, de escolaridade, de questão financeira,
vai ter relação, sim, aos padrões alimentares. Então, ele fala, a maior escolaridade e melhor posição profissional foram associados ao padrão alimentar mais saudável. Então, basicamente, o estudo nessa parte fala exatamente sobre isso. Eu não vou ficar lendo essa parte aí para a gente não ficar mais ainda se prolongando nisso. Daí, o ato de fumar também atrapalha nas escolhas alimentares. Ele fala, o hábito de fumar é um fator a ser avaliado durante a avaliação nutricional. Além de uma diminuição na capacidade olfativa, os fumantes podem selecionar os alimentos com sabores mais fortes, salgados e os não saudáveis. Se comparados aos não fumantes, eles têm grande probabilidade de adotar um padrão alimentar não saudável, o que de fato merece atenção. Em relação ao consumo de álcool. O consumo elevado foi associado ao risco de hipertensão, acidente vascular encefálico e outras doenças cardiovasculares. Ao realizar consumo de bebidas alcoólicas, por vezes, o indivíduo tende a ter comportamentos não saudáveis, alimentação de baixa qualidade e pouca atividade física, além de não saber como manter uma rotina saudável no meio social. Por outro lado, indivíduos que consomem vinho com moderação geralmente têm um estilo de vida mais saudável que outros tipos de consumidores, pois fumam menos e praticam mais atividades físicas, além de fazerem um maior consumo de frutas e vegetais, em oposição à ingestão de carne vermelha e frituras. É interessante compreender que os hábitos alimentares não são estáticos, mas sofrem influência de uma vasta gama de fatores. Agora a gente vai falar aí sobre o sedentarismo, que, para a surpresa de 0 pessoas, também é uma grande influência aí na análise alimentar, né, no padrão alimentar da população. O sedentarismo que está associado a uma baixa adesão ao padrão de consumo de frutas e verduras. Além disso, tende a estar associada a um padrão alimentar não saudável, rico em produtos industrializados, excesso de gorduras e doces. Os padrões alimentares têm extrema relação com comportamentos sedentários, muitas vezes influenciados por motivações e emoções, incluindo o uso de telas e pouca atividade física. Esses comportamentos, por sua vez, estão relacionados ao alto consumo de bebidas açucaradas, produtos prontos, fast foods e excesso de álcool. Associado ao sedentarismo, muitos pacientes com obesidade podem subestimar a ingestão de alimentos que consideram causar obesidade de modo geral. Peraí. Ai, meu Deus, eu sempre troco aqui, gente, peraí. Já vai? A pessoa tá fazendo 2 coisas, né? Oh, não! Vamos lá, dando segmento, então. O sono é um modulador extremamente importante para um bom funcionamento metabólico, incluindo o metabolismo energético, a regulação dos níveis de glicose sanguínea e o apetite de um paciente. A curta duração do sono em um indivíduo está associada ao consumo de uma menor variedade de alimentos e, portanto, uma menor ingestão de proteínas, carboidratos, fibras e gorduras, em comparação aos indivíduos que têm uma duração normal de sono. O sono tem impacto na dieta. Logo, a curta duração do sono está vinculada ao ganho de peso por meio de efeitos no apetite, atividade física e ou termorregulação. Desse modo, não esqueça de avaliar a qualidade do sono dos seus pacientes durante a avaliação nutricional. Aqui eu deixei o QR Code para vocês do livro. Com o uso da avaliação nutricional, você poderá interpretar os dados da triagem,
nutricional e incorporá-los às diversas informações adicionais. A tabela aqui, eu passei um tempinho para conseguir entender, mas no fim, vou tentar explicar para vocês. Olha só. Primeira coisa, quero dar dica aqui, ó. Saber se é maior ou menor. Aqui é o maior, menor. Eu aprendi isso, eu nunca esqueci. Então, se a gente tem aqui, ó. Então, a gente diz aqui, ó. Esse símbolo aqui, ele forma um 7, não um 4. Então, é maior, né? Então, se a gente tem uma pontuação de IMC, se a gente tem um IMC maior que 20 quilos por metro quadrado, ou seja, a gente tem um IMC de 30 quilos por metro quadrado, é obeso, a gente tem a pontuação 0, e IMC entre 18,5 e 20 são 2 pontos. A pontuação da perda de peso não nos últimos 3 a 6 meses. Perda de peso maior que 5%, 0 ponto. Perda planejada de peso de 5% a 10% igual 1 ponto. Perda de peso maior que 10%, 2 pontos. A pontuação de efeito da doença aguda. Adicionar 2 pontos se houver ou a possibilidade da ausência de ingestão nutricional por mais de 5 dias, né? Então, aí vai somar os pontos. Por exemplo, a gente tem um paciente aqui que está 2, perdeu mais de 10% e... Não, aqui não está. Então, a gente tem 2, a gente tem 4 pontos. Então, alto risco de tratar. Eu realmente... Alto risco de tratar consulta nutricionista, equipe de terapia nutricional, melhorar e aumentar a ingestão dietética total. Então, realmente, essa tabela aí, quem puder me indicar, eu vou aceitar. Eu vou conseguir ajudar muito vocês nessa tabela. Voltando. Para um adequado estudo da avaliação nutricional, você deve conhecer os principais objetivos de uso e aplicá-los de maneira correta, tanto no âmbito da individualidade quanto da coletividade. Dentre os principais objetivos estão verificar os pacientes que precisam de terapia nutricional agressiva, analisar as maneiras de recuperar ou de manter o estado nutricional do paciente e eliminar o tratamento nutricional adequado, identificando pacientes com doenças agudas ou crônicas em risco para o desenvolvimento de um quadro de desnutrição. Lembre-se de que a desnutrição é comum em indivíduos obesos, idosos, caquéticos ou que passaram por um trauma. Ele também é frequente em casos em que a intervenção nutricional foi negligenciada e que demanda muita atenção e cuidado. Inicialmente, precisa definir um propósito básico, ou seja, obter informações adequadas para identificar os problemas relacionados à nutrição do paciente, a partir de um encaminhamento ou de uma triagem para avaliar os fatores de risco nutricional. Na sequência, você precisa estabelecer a fonte de dados que utilizará e o método de avaliação. Itens muito importantes para identificar os fatores que levaram o paciente até o atendimento ou o motivo de um possível encaminhamento. E interpretar os registros interdisciplinares, visto que muitas vezes o paciente está passando por um atendimento com uma ampla equipe de saúde composta por diferentes profissionais. Você necessita estabelecer como será a sua entrevista, como fará o levantamento de dados, como realizará um adequado relatório e como mensurará e comparará os dados aos estudos epidemiológicos. Nesta etapa será necessária a tomada de decisões, mas é claro que você terá auxílio de diversas ferramentas. É necessário definir o método que você utilizará para descobrir e acompanhar o estado funcional e o comportamental do paciente, que busca analisar as funções social e cognitiva, os fatores psicológicos e emocionais, a qualidade de vida e a abertura para possíveis mudanças no comportamento alimentar. Ainda nessa primeira etapa da avaliação nutricional, você deverá verificar os componentes nutricionais, ou seja, é preciso realizar uma adequada revisão da ingestão dietética do paciente, analisando os fatores que podem afetar as condições de saúde e o risco nutricional que o paciente tem, avaliando as consequências atreladas às condições de saúde e à doença. Quando o assunto abrange os componentes nutricionais, não pode faltar a avaliação de alguns fatores, como os psicológicos, os funcionais e até os comportamentais,
que estão atrelados ao preparo de alimentos, incluindo o acesso à seleção. O último fator envolto na primeira etapa se refere à conduta para a continuidade dos cuidados. Ou seja, se depois da conclusão da avaliação inicial ou da reavaliação for constatado que o problema não pode ser alterado pelos cuidados nutricionais, esteja ciente em dar alta ou interromper os cuidados nutricionais. Conhecer a história de saúde. Quando a gente fala em conhecer a história de saúde, a gente vai pegar, então, as queixas de saúde, a história atual ou pregressa, o histórico familiar das doenças, os dados psicossociais. Ao conhecer a história, é possível ter uma visão ampla dos problemas relacionados à nutrição do indivíduo. Também é interessante conhecer alguns fatores que podem estar relacionados a um quadro de nutrição, de desnutrição, como o uso de drogas, o consumo de álcool ou algum fator que acarrete aumento das necessidades metabólicas ou perdas nutricionais. Também é válido verificar a presença de algumas doenças crônicas, verificar se o paciente descobriu alguma doença recentemente ou se passou por alguma cirurgia de grande porte, principalmente no trato gastrointestinal, e que causou perda de peso ou dificuldade de absorção de nutrientes. Em pacientes idosos, a atenção deve ser redobrada, né? O paciente idoso, a gente tem toda aquela questão da lembrança, dos remédios, da incontinência urinária, constipação, então tem que ter mais atenção para pacientes idosos. É de extrema importância conhecer a história medicamentosa do paciente, justamente porque a alimentação e os medicamentos podem interagir de várias maneiras e influenciar o estado nutricional, além de interferir na eficácia do tratamento. É importante conhecer, principalmente nos idosos que tendem a utilizar mais remédios, né, mais aditivos medicamentosos. A história social de paciente é um fator que influencia muito na alimentação. O social, então, a gente tem também tudo relacionado, né? Onde a pessoa vive, com quem ela vive, onde ela mora. Isso tudo, então, a social está atrelado à história social, à identidade cultural, às crenças religiosas, rituais, simbologia. De forma primordial, também é necessário conhecer a história nutricional ou dietética do paciente. Uma alimentação inadequada, pautada em uma ingestão baixa de nutrientes, pode se originar devido a uma anorexia, disfunção com a ageusia, digeúsia, perda de olfato, alto consumo de álcool, disfunções em prótese dentária, e assim vai. Se faz uso de medicações que afetam a... Para obter informações acerca da ingestão alimentar de um paciente, uma adequada análise da história dietética dele é fundamental, visto que ela fornece informações sobre os padrões alimentares favoráveis que influenciam a escolha de alimentos, que, de certa forma, ditam a ingestão alimentar. Então, aqui, ó, a gente tem que a análise da história dietética, só que aqui em cima ele fala história nutricional ou dietética, ou seja, aqui a gente vai conhecer a história nutricional, a gente tem o conhecimento da história nutricional e aqui a gente tem a análise da história dietética ou nutricional. É preciso observar a situação em que você aplicará. Será de forma individual ou em grupo? Qual é o tipo de população? Qual tipo de informação você pretende obter? Grupos de alimentos, padrão dietético, avaliar nutrientes ou energia. Não obstante, é preciso considerar os recursos disponíveis, incluindo tempo e custo. Quadro 1, nele constam os tipos de informações que podem ser coletadas em uma história nutricional. Então, coisa que a gente pode perguntar, né, para conhecer o histórico nutricional do nosso paciente. Alergias e intolerâncias dos alimentos evitados. Informações da história dietética. Alimentos evitados, motivos, há quanto tempo os evita, descrição dos problemas causados pelo alimento, questão de apetite, atitude em relação aos alimentos e alimentação, doenças crônicas, cultura e antecedentes étnicos, saúde dental e oral, fatores econômicos, fatores gastrointestinais, vida domiciliar. Essa da vida domiciliar é bem legal, porque o número de pessoas na casa que comem juntos, pessoas que fazem as compras, instalações para armazenar alimentos e cozinha, porque
a gente tem essa coisa, né? Principalmente as mulheres, quero começar a dieta, mas se o parceiro dela não participa efetivamente, se a família, se a casa não muda o hábito alimentar, não muda, é muito difícil de seguir uma mudança alimentar, uma dieta, enfim. Então, são perguntas bem legais. Essa tabela é uma informação bem boa para a gente ter até na nossa época de quando a gente começar realmente a atender, né? Atividade física, se não faz, quantas vezes, padrão histórico de peso. Como avaliar a história alimentar do paciente? Como realizar um questionamento adequado? Visando facilitar a avaliação do consumo alimentar, existe o questionário de frequência alimentar, o QFA, que é composto por uma revisão retrospectiva do consumo. Contudo, ele organiza a avaliação dos alimentos em grupos com nutrientes específicos e as informações são coletadas de modo geral, ou seja, não especificadas para determinados nutrientes. Trata-se de listas de alimentos ou grupos de alimentos. Nelas, a anotação de frequência em que alimentos são consumidos em um dado período de tempo. As perguntas que você fará podem ser abertas ou fechadas. Para aplicação, é importante verificar em qual situação o paciente está. Durante uma doença, os padrões de alimentação podem ser afetados, dependendo do estágio da enfermidade. Portanto, é recomendado preencher o questionário de frequência alimentar antes de uma possível internação e de uma doença. Por isso, é necessário utilizar questionários que são muito úteis para a investigação da relação entre a saúde e a dieta, podendo avaliar grupos populacionais que estão em risco nutricional, selecionar os programas adequados para uma possível intervenção e monitorar os casos. Shemin e Mura, em 2011, afirmam que a validade, isto é, a precisão do método em relação ao que se medir de um determinado inquérito alimentar, é dada por meio de uma comparação dela com algum outro mecanismo da coleta de dados, aceito como confiável. Então, uma adequada análise só pode ser tida como confiável se for pautada em uma comparação fidedigna. Qual é o melhor método para avaliação? O recurso mais utilizado para estabelecer a medida de validade é a comparação do método com outro método, de certa forma, com validade concorrente. São várias as metodologias, a grande maioria está na forma de inquéritos alimentares, que são usados para obter dados de ingestão alimentar de um paciente. Entretanto, ainda não se tem um método considerado padrão ouro, que reflita de maneira fidedigna a alimentação real de um indivíduo. Esse aqui seria uma tabela, exemplo de questionário de frequência alimentar, um exemplo do QFA, né? Algumas perguntas. Você costuma comer sobremesa? Com que frequência? Você bebe bebidas contendo açúcar, como refrigerante, sucos adoçados? Com que frequência? Que quantidade? Outra tabela legalzinha da gente estudar. Outro método para avaliar a história alimentar do paciente pode ser o recordatório 24 horas, o R24H. Ele é conhecido por ser um método rápido, fácil de ser administrado e de baixo custo. Além disso, exige que o indivíduo recorde de maneira específica dos alimentos e das quantidades consumidas nas últimas 24 horas. Tem alguns problemas, né, relacionados a usar esse método. Os mais associados são a capacidade do paciente recordar com exatidão das quantidades dos alimentos ingeridos e a dificuldade de definir o dia do relato de consumo ou o hábito típico. Também há a tendência do paciente superestimar ou subestimar o consumo alimentar. Outros fatores podem influenciar as informações obtidas, como a idade, o nível educacional e o sexo. Considere um paciente idoso ou que tenha déficit cognitivo. O uso do R24H pode ser uma ferramenta limitante. Além dos fatores citados, o R24H não reflete a alimentação usual ou as diferenças entre a ingestão dos dias de semana e nos finais de semana de um paciente. Isso apenas é possível caso seja relacionado a uma série de anotações. Em consequência disso, é interessante associar o uso de ferramentas para melhorar a precisão da estimativa da ingestão, com a utilização concomitante de questionários de frequência alimentar e R24H. Aqui a gente tem uma tabela falando das vantagens e desvantagens dos métodos que eles apresentaram, né? Análise da ingestão de nutrientes. A vantagem: permite a observação real dos alimentos em regimes de internação. Desvantagem:
Não leva em conta uma possível variação no tamanho da porção. Não reflete a ingestão do indivíduo de vida livre. Registro alimentar diário ou diário alimentar. Fornece o registro diário dos alimentos consumidos. Pode fornecer informações sobre a quantidade de alimentos, como o alimento é preparado e horário das refeições e lanches. Desvantagem, depende do grau de instrução do paciente, requer capacidade de medir ou determinar o tamanho da porção. Ingestão real de alimentos é possível influenciada pelo processo de registro e a confiabilidade dos registros é questionável. Questionário de frequência alimentar. Questionário de frequência alimentar. Vantagem: facilmente padronizado, pode ser benéfico quando considerado em associação com os métodos de análise da ingestão usual. Desvantagem: requer capacidade de ler e escrever, não fornece dados sobre os padrões das refeições, requer o conhecimento do tamanho das porções. Recordatório de 24 horas. Aqui a gente tem o R24H. Vantagem: fornece um programa geral do que é ingerido, rápido e fácil de ser aplicado. Desvantagem: depende da memória, requer o conhecimento do tamanho das porções, pode não representar o consumo usual, requer habilidade de entrevista. Outros tipos de análise. O registro do alimento pesado exige que os alimentos sejam pesados antes do consumo, auxiliando você a conseguir informações mais precisas dos alimentos consumidos e não das estimativas de ingestão. Registro por imagem, que é tirar foto e enviar, né? Aí a gente precisa de uma câmera, um celular, e é legal porque é na hora, né? Então, isso é bem interessante. E tem também a entrevista cognitiva, onde você irá aplicar uma técnica de memória guiada. O paciente é estimulado a lembrar da sua ingesta alimentar e até da sua prática de atividade física. Além dessa técnica, pode-se verbalizar pensamentos, sentimentos, interpretar algum tipo de ideia que o paciente relate, podendo reduzir o risco de erro na resposta. Aí aqui tem estratégia utilizada para lembrar o consumo alimentar. Regra e rotina, 22%. Associação de consumo e regras. Eu sempre, ou rotina, eu usualmente consumo o alimento. Aqui é uma tabelinha que depois vale olhar. Chegamos aos exercícios, são 3 exercícios. Considerando as abordagens holísticas reducionistas, explica as principais diferenças entre elas, perante a avaliação do consumo alimentar de um paciente. Então, aqui vem falando sobre a abordagem tradicional e holística, né? A tradicional, que é a reducionista. Durante anos, a abordagem reducionista, ou seja, a tradicional, foi largamente utilizada, sendo o método tradicional dominante nas pesquisas e práticas profissionais no campo da nutrição. Em tal, são estudadas as partes ao invés da totalidade, ou seja, são estudados os componentes individuais dos alimentos em vez dos hábitos alimentares como um todo. Sendo assim, durante o atendimento nutricional, o profissional irá reconstruir a realidade alimentar de um paciente a partir de pequenos relatos, reduzindo a grupos alimentares, itens alimentares e ou constituintes alimentares. Por outro lado, a abordagem holística descreve melhor as relações e as complexidades em uma abordagem que analisa as relações de forma mais dinâmica. É possível analisar o padrão de estilo de vida de forma dinâmica entre os inúmeros fatores que os compõem, melhorando a compreensão de forma individual. Considerando os conhecimentos sobre questionário de frequência alimentar, como você utilizaria? Como descreveria, já que é uma útil ferramenta a avaliação do consumo alimentar? Quais seriam as diferentes maneiras de questionar o paciente? Isso aqui é muito subjetivo. E aqui a gente tem, considerando a avaliação do consumo alimentar pelo método R24H, ou seja, relato de 24 horas, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem o R24H, letra A. O R24H tem um perfil de inquérito que causa subrelato por parte dos pacientes, que indicam menos alimentos consumidos em menores porções. Não. O R24H, devido à ampla aplicabilidade, permite o uso irrestrito em pacientes adultos e adolescentes, salvo o grupo de idosos que podem apresentar lembranças limitadas. Irrestrito não, nenhum dos métodos, né, na verdade, é irrestrito. C. O R24H, diferentemente dos outros métodos, não reflete a ingestão usual
ou as diferenças entre a ingestão do dia de semana e final de semana de indivíduos de grupos populacionais. O 24H tem esses problemas, né? Foi apresentado no texto, porque se uma consulta é na segunda-feira, com 24 horas, ele vai me dar um domingo. Pode não ser como a rotina, então ele é muito meio que fechado. É interessante, sim, mas desde que seja combinado, né? Então seria a letra C. O R24H, em associação ao QFA, é capaz de estimar a ingestão média de nutrientes de grupos populacionais. Ambos são úteis para a identificação de diferentes culturas perante a descrição infinita de alimentos. Que o QFH, o QFA, acho que não tem essa infinita de alimentos. Talvez por isso que não seja essa. O E24H permite que o paciente forneça informações detalhadas sobre quando comeu, bebeu, o que comeu, bebeu, como foi preparado o alimento, quando, né, são acrescidos os dados de frequência do relato. Não, porque ele é só 24 horas. C. O R24H não reflete a ingestão usual ou a diferença entre a ingestão de dia de semana e final de semana, a menos que realizada em uma série de vários dias. Ainda, dependendo do dia da semana, a ingestão relatada pode ser atípica. Um único relatório pode ser utilizado para estimar a média ingestão de nutrientes do grupo, mas não da identificação de diferenças culturais, já que permite a descrição infinita de alimentos. Bem, a análise vai depender do seu nicho de atuação e do seu modo de trabalho como nutricionista. E aqui eu sou a Victoria.Ferreira lá no Instagram. Se você chegou até aqui, comenta aqui. Muito confuso, mas necessário Gente, esse capítulo foi bom, porque é muita informação. Para mim ficou uma coisa muito confusa, podia ser muito mais enxuta. Mas estou aqui para fazer um resumo para vocês, né? Então comenta aqui, confuso, mas necessário, para saber que você chegou até o final, tá? Um cheiro. Vou deixar os cards do primeiro também aqui. Não esquece de me seguir, de dar o seu gostei, de comentar, vai ser muito feliz para mim. Vai me ajudar, assim como eu estou te ajudando. A gente se ajudando, vai ficar tudo maravilhoso. Cheiro!